E com a palavra. Minhas saudações Pode aumentar um pouco o áudio? Minhas saudações a todos, agora sim. Minhas saudações a todas as senhoras e senhores. É uma imensa alegria retornar à Câmara dos Deputados, casa que é minha também, seja pela condição de ex-parlamentar desta casa, seja pela condição de senador do Maranhão. Quero saudar o senhor presidente, agradecer a gentileza das palavras, assim como cumprimento o vice-presidente Alberto Fraga, todos os integrantes desta comissão. O presidente fez alusão ao fato de estar aqui ao meu lado o secretário executivo Ricardo Capelli, está aqui também conosco o secretário nacional de Segurança Pública, ex-deputado federal Tadeu Alencar, o secretário nacional de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, também companheiro deputado federal Elias Vaz, e faço questão de sempre estar acompanhado da minha equipe para que todas as senhoras e senhores saibam que nós somos uma equipe que trabalha seriamente, trabalha unida e está à disposição do povo brasileiro. Nós temos trabalhado todos os dias intensamente para dar conta de uma pauta extensa, uma pauta que é desafiadora e que abrange o enfrentamento de múltiplas circunstâncias como esta que nós estamos, infelizmente, atravessando no que se refere à segurança em escolas, assim como também outras conjunturas, contingências que vão se apresentando nesse desafiador tema da segurança pública. Nós temos, como já disse o presidente Sanderson e a todos os ilustres integrantes desse colegiado que se dirigiram ao Ministério da Justiça, total abertura para o diálogo permanentemente. Acreditamos que é muito importante que nós consigamos valorizar as convergências por sobre os naturais e democráticos dissensos. A única coisa, claro, com a qual nenhum de nós há de convir ou de concordar é que o debate político saudável seja transformado em territórios de agressões ou ofensas morais. O que nós desejamos é que prevaleça a ideia de um debate de propostas em torno de visões diferentes de país, que se confrontam de tempos em tempos nas urnas, em que alguns saem vencedores e outros saem perdedores. Os que vencem implementam seu programa, aqueles que perdem, claro, fazem a salutar oposição e aguardam a próxima eleição para poder, eventualmente, apresentar suas propostas ao julgamento da soberania popular. No que se refere especificamente aos temas que o senhor presidente abordou, desde logo quero consignar que o nosso Ministério é totalmente a favor desse debate de novas proposições legislativas. O presidente mencionou especialmente as leis orgânicas. Já tive a oportunidade de dizer e reitero que é algo que faz parte das nossas prioridades de trabalho. Fizemos isso quando tive a honra de governar o Maranhão, de valorização da Polícia Militar, de trabalho sério com a segurança pública, tanto é que tiramos o nosso Estado de algumas condições difíceis, a exemplo da que ocorria no sistema penitenciário e nas taxas de homicídio na nossa capital. Então, nós temos esse compromisso de vida e, ao mesmo tempo, obviamente, visamos consignar que esse compromisso agora se estende ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, senhor presidente, desde logo, nós estamos totalmente à disposição para conversar sobre a lei orgânica da PM, que tramita no Senado, lei orgânica da Polícia Civil. Vamos, amanhã, formalizar a entrega do projeto da lei da regulação da Polícia Penal Federal, em atendimento a uma emenda constitucional votada nesta casa, e o projeto de lei está sendo enviado por mim à apreciação das outras áreas de governo, na medida em que tem impacto orçamentário e financeiro. E, posteriormente, claro, haverá o envio pelo senhor presidente da República para esta Câmara, para análise desse projeto.
Então, é uma notícia que trago em primeira mão a Vossa Excelência, em razão da sua provocação, de que essa lei orgânica da Polícia Penal Federal, no que se refere ao trabalho do Ministério da Justiça e Segurança Pública, está com a sua elaboração concluída. Naturalmente, há a opinião de outras áreas de governo e, posteriormente, a apreciação pelo Congresso Nacional. Eu tenho conversado com muitos e muitas, e creio que é de altíssima importância que nós possamos trocar ideias hoje, inclusive quanto a essa premência que se estabeleceu na sociedade em razão de sucessivos ataques contra escolas. Este é um tema que, nesse momento, nos desafia muito fortemente, embora não seja objeto desta audiência pública, mas desde logo me coloco à disposição dessa comissão para a ela retornar, para que nós possamos nos debruçar sobre este tema. Noticio, em razão do que o senhor presidente disse, que nós estamos intensificando o trabalho que cabe ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Desde o dia que se instaurou com maior ênfase essa crise, nós instituímos uma rede de monitoramento dessas ameaças, sobretudo que se dão no meio digital. Quero publicamente agradecer a todos os governadores e governadoras e aos respectivos secretários de segurança dos estados, porque todas as unidades federadas hoje trabalham em rede conosco. Nós temos uma troca diária de informações em que ameaças são informadas ou notificadas ao Ministério da Justiça e nós repassamos isso aos estados. Os estados tomam as providências policiais que lhes cabem. Isso tem resultado em muitas prisões, buscas e apreensões, assim como também a apreensão de crianças e adolescentes, de adolescentes no caso, mostrando esta visão preventiva que integra hoje o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. Ao mesmo tempo, nós vamos lançar no dia de hoje o edital de 150 milhões de reais para que estados e municípios possam apresentar propostas de reforçamento do patrulhamento escolar ou das rondas escolares. O nome varia de acordo com cada região. Esse edital será divulgado ainda hoje. Eu estou enviando, logo que sair daqui, aos senhores governadores, às senhoras governadoras, a comunicação, e isto é um fortalecimento, ao todo, para que haja apresentação de projetos. E os projetos serão apresentados ao longo do mês, e aí haverá liberação de recursos à luz dos projetos que serão apresentados. Nós estamos também debatendo muito fortemente com as plataformas de tecnologia. Gostaria também de informar essa comissão e, por intermédio dessa comissão, a sociedade brasileira, que nós temos níveis diferentes de colaboração. Nós temos plataformas de tecnologia que estão colaborando muito, nós temos outras que estão colaborando, infelizmente, menos do que é necessário, para que haja a moderação desses conteúdos de ódio, de agressão, de propagação de violência, de apologia de violência contra crianças e adolescentes. Então, é um trabalho sistêmico, um trabalho que busca as causas, mas se refere à atuação muito forte da Polícia Federal e das polícias civis dos estados e também, claro, do policiamento ostensivo. Nós vamos também acompanhar os debates que são liderados pelo Ministério da Educação, para que, com isso, nós possamos ter uma política nacional de enfrentamento à violência contra as escolas. Em relação aos temas, 4 temas que constam do convite que recebi, eu creio que a estas alturas muito pouco há de ser dito. Apenas bem sumariamente, para que haja inclusive a oportunidade das perguntas das senhoras parlamentares e senhores parlamentares, a respeito da portaria número 299. Essa portaria dá cumprimento a um decreto presidencial. Eu não sei exatamente qual seria a dúvida em vista dessa portaria, tendo em vista que nós tivemos aquele profícuo diálogo lá no Ministério da Justiça,
que resultou, inclusive, na alteração do decreto presidencial, visando exatamente a prorrogação do prazo de cadastramento, que houvesse a participação desta Comissão de Segurança Pública no grupo de trabalho do Poder Executivo, assim como também uma medida de facilitação por parte da Polícia Federal do recadastramento por parte dos destinatários da medida. Eu não sei exatamente se remanesce alguma dúvida quanto a esse tema, mas me coloco à disposição para dizer que esta portaria é um instrumento, é um passo para que nós cheguemos ao novo decreto de regulamentação da Lei 10.826, tudo isso à luz das decisões do Supremo Tribunal Federal. Em relação a falhas e omissões na proteção do patrimônio público decorrentes dos atos terroristas de 8 de janeiro de 2023, esses fatos também já são bastante conhecidos. Nós temos mais de 1.200 ações penais tramitando nesse momento contra vários acusados. Há inquéritos policiais ainda em tramitação. Amanhã mesmo haverá a oitiva de dezenas de outras autoridades públicas sobre esses eventos, e aquilo que também que for necessário esclarecer, eu estou à disposição, desde logo registrando enfaticamente o principal, essa garantia que eu transmito a todas as senhoras e senhores, que a lei será cumprida. Ou seja, quem cometeu o crime será apresentado à justiça que julgará. Ou não há outra atitude possível diante de pessoas que queriam e praticaram agressões, que depredaram prédios públicos, que agrediram pessoas, aplicar a lei. A lei está sendo cumprida. Em relação aos procedimentos de polícia judiciária, a entrega desses indiciados à apreciação do Ministério Público, e a Procuradoria-Geral da República a Procuradoria-Geral da República tem apresentado as ações penais e cabe ao Poder Judiciário julgar. Em relação ao Complexo da Maré, também já informei dezenas de vezes sobre a natureza da reunião, atendendo a um convite que me foi formulado por entidades da sociedade civil, e como disse, estou totalmente à disposição para atender outras tantas dezenas de convites. Na semana passada mesmo estive na Zona Leste de São Paulo, atendendo a convites também de organizações da sociedade civil, e assim como nessa reunião no Rio de Janeiro, nós tivemos em São Paulo também um ótimo diálogo, e estou totalmente à disposição das comunidades, porque creio que é meu dever comparecer para ouvir, para colher propostas, sugestões. Tem sido reuniões bem instrutivas. A proliferação de uma ou outra versão fantástica. Eu fiz questão de dizer que vou cortar o microfone, como eu já cortei agora, né? Não vou fazer pergunta a ninguém aqui, mas vou presidir, né? E os senhores respeitem, não o deputado Sanders, respeitem a presidência da Comissão de Segurança Pública. Se lá na CCJ foi aquela pantomima, aqui não vai ser, né? Então, senhores, prestem atenção então. O deputado, não estou me referindo ao senhor, estou me referindo a todos aqui, de parte a parte, né? Sejam os parlamentares, sejam o ministro da Justiça, sejam aqueles que querem fazer questão de ordem ou não. Vamos ter um regramento para não poder chegar a bom termo. Deputado, pastor Henrique estava falando, o senhor está com a palavra. Eu falava na condição de líder do governo aqui de maneira propositiva, não havia necessidade disso, para que a partir das próximas audiências a gente consiga, como Comissão de Segurança Pública, debater de forma democrática, com a participação dos membros, sobre os procedimentos que vão regulamentar e orientar todas as audiências daqui para frente. Então era só isso, mas uma certa ansiedade impediu que eu concluísse meu raciocínio. Gostaria de pedir para o funcionamento da comissão ao longo dos 4 anos que pudéssemos pensar conjuntamente os procedimentos que vão regular as audiências que serão feitas nesse período. Obrigado. Perfeito. Deputado, eu quero mais uma vez, né, nós vamos priorizar os parlamentares que são integrantes da Comissão de Segurança Pública. Por isso, o Coronel Fraga, que é inclusive vice-presidente da comissão, com a palavra. Presidente, primeiro eu queria lhe pedir
Vossa Excelência está bem atento, para a gente não permitir que os parlamentares usem da palavra sobre a égide da questão de ordem e sem encabimento, né? Ainda bem que o pastor Henrique, no final, já consertou o que ele começou fazendo no início. Nós aqui, é evidente que não houve o procedimento, agora nós estamos agindo com os costumes da casa. Falam os autores dos requerimentos, e eu tenho certeza que o ministro, pela sua habilidade política, não vai, vamos dizer assim, achar ruim a forma como foi colocado aqui em exposição. É evidente que o que aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça, espero que não aconteça aqui. E Vossa Excelência vai ser duro, tem que ser imparcial nessa condução dessa questão aqui na comissão. Por isso, como o pastor Henrique, líder do governo, já disse que realmente não vai questionar, e eu tinha falado isso com o deputado Rubens, para a gente fazer as coisas andarem aqui de forma natural. Eu acho que o ministro não vai se recusar a responder nenhuma pergunta, por mais dura que seja. Eu o conheço bem e ele tem habilidade suficiente para sair pela tangente ou dar a resposta suficiente. Tem que haver o respeito aqui. Assim como os deputados da oposição precisam ser respeitados, nós temos que respeitar também os deputados da base do governo. Mas não por isso vai deixar da gente questionar aquilo que nos incomoda e incomoda a população brasileira. Muito obrigado, presidente. Deixa eu usar o minuto que falta dele, presidente. Pois não. Senhor presidente, Gilberto. só um minuto rapidamente. Como o senhor falou, senhor presidente, com relação aos procedimentos, e o líder do governo tentou tumultuar a sessão, mas depois, no final, ele consertou. Aqui não pode ter o que teve na CCJ, onde o senhor Capelli ficou rindo a todo momento atrás do ministro Flávio Dino, respeitando a comissão, e quando ele fez não tem que falar, e quando ele fez uma entrevista, senhor presidente, eu estou com a palavra, presidente, eu ouvi todos, eu estou com a palavra, deixa eu falar, tem calma, não, eu tenho que falar. O senhor Capelli ficou rindo lá atrás, debochando os parlamentares a todo momento, inclusive na entrevista que ele concedeu, disse que os parlamentares são desqualificados. Então ele não pode agir desta forma aqui no parlamento. E o ministro da Justiça, ele aqui não está como senador. Ele está aqui como ministro da Justiça, servidor público do Estado brasileiro. Se assim tivesse como senador, ele não era para ter processado 5 parlamentares dessa casa e 2 senadores. Era só isso que eu queria falar, senhor Perfeito. Senhor presidente, eu sou obrigado a responder o questionamento. Pois não. Eu não fiz questionamento da Vossa Excelência, não, ministro. Eu fiz a presidente. Senhores, eu queria informar o presidente que a minha disposição sempre foi a mesma, de debater respeitosamente com os parlamentares. Agora, claro que nós temos que respeitar o regimento e o código de ética do parlamento. Então, eu estou aqui para responder perguntas, não ofensas. E assim como eu não admito nenhuma ofensa a mim, não admito também ofensa injusta a pessoas que trabalham comigo. Ora, o que aconteceu na CCJ, ocorreu na CCJ. Acho que é um assunto a ser discutido na CCJ, com os membros da CCJ. Aqui é a Comissão de Segurança Pública da Câmara. E eu estou aqui para ouvir perguntas e respondê-las. Claro que pergunta é uma coisa, ofensa é outra. Evidentemente, o que aconteceu na CCJ, eu não vou discutir aqui. O que aconteceu na CCJ é que, em vez de perguntas, houve acusações. E eu tenho certeza, pelo que o presidente acabou de dizer, que isto não ocorrerá aqui. Por quê? Porque eu não sou réu, eu não sou acusado, eu não estou aqui nesta condição, estou na condição de convidado. Sim, senador do povo do Maranhão, sim, ministro da Justiça, e estou aqui para responder perguntas. Vai debater, Edilberto, é isso aí agora. E estou aqui para responder perguntas. Então perguntar ao senhor. Perguntar ao senhor. Estou aqui para responder perguntas. E todos nós aqui respondemos pelos nossos atos. Perfeito. Não, mas peraí, o seu perante liderado, Deus. então uma pergunta, o seu liderado atacou o parlamento. Senhor presidente, isso aí não é que... Só um pouquinho. Senhores, senhores,
Não. Por gentileza. Senhores, por gentileza. Cadê o decoro, senhor presidente? Ele provocou como provocou na CCJ, senhor presidente. Não. Bem, senhores, só um momentinho. Silêncio, silêncio. Carla, só um pouquinho. Silêncio, por gentileza. Faça o que... Bem. Excelência ouviu. Não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio. Senhores, Não tem equilíbrio. Aqui não é São Paulo. senhores, não morda isso dele. Senhores, por... Senhores, cadê o requerimento? Senhores, por gentileza, mantenham-se em silêncio. Requerimento de autoria do deputado Tenente Coronel Zucco, que requer a convocação do excelentíssimo senhor ministro da Justiça e Segurança Pública, senhor Flávio Dino, para prestar esclarecimentos em relação ao decreto número 11.366 de 1º de janeiro de 2023 e todas as ações do governo atual relacionadas ao armamento. Com a palavra, o deputado federal Tenente Coronel Luciano Zucco, para por 3 minutos. Pela ordem, presidente. Por gentileza. Tá. Qual é o artigo, deputado Orlando Silva? O senhor é membro da comissão, qual é o artigo? Quem não é membro, eu não vou dar palavra agora. É membro? Orlando, espera, Orlando. O deputado Orlando Silva, membro da comissão, qual é o artigo? Presidente, não é questão de ordem, é pela ordem. É regimental, presidente. Mas aí todo mundo vai querer questão de ordem, até agora. Presidente, ó, o senhor viu que eu não usei o microfone. Corta o microfone. Deputado Orlando, pois não. Fale. O presidente é testemunho, presidente, que eu não usei do microfone, eu ergui o braço, pedi, no momento em que os colegas todos usavam a palavra sem apresentar qual era a questão de ordem. Então eu agradeço a Vossa Excelência, a gentileza, e queria apenas fazer 2 registros, presidente. Primeiro, não é adequado que nós façamos aqui uma referência que não seja respeitosa para uma outra comissão. Eu sou parte da Comissão de Constituição e Justiça, eu participei da reunião. Se há divergência quanto ao encaminhamento, essa divergência ficou lá. O presidente Rui Falcão aplicou o regimento, assim como Vossa Excelência aplicará o regimento na sessão de hoje. É a primeira questão. E a segunda, presidente, eu gostaria de requerer que Vossa Excelência encaminhe a degravação dos primeiros minutos dessa sessão, onde a deputada Carla Zambelli agrediu um colega aqui presente, para que ali se faça uma representação ao Conselho. Bem, senhores, não. Qual é o artigo? Qual é o artigo, deputado? Prossiga. Deputado Deputado Ademauro. Você ouviu? Pois não. Tá pensando que isso aqui é... Dá pra esse rapaz calar um pouco? Presidente, tá, Cabo Gilberto, por gentileza, senhores, se os senhores não mantiverem a ordem mínima, o ministro da Justiça disse que vai levantar e vai sair. Mas é o que eles querem, é o que o ministro vai fazer, não tem a menor dúvida. Senhor... Não tem a menor dúvida, está na cara do ministro isso. Ilustríssimo senhor... Vai querer fugir, porque na CCJ ele teve... Aqui não. Demauro, por gentileza. Não, pera. Cabo Gilberto, por gentileza, olha aqui, ó.
Senhores, Cabo Gilberto, o senhor é do meu partido, somos amigos, o senhor é meu amigo pessoal, mas o senhor tem que colaborar, respeitar a presidência sob pena de nós não conseguirmos levar adiante essa comissão. Então, com a palavra, deputado Cornel Zucco, e eu peço aqui também, o deputado que está pelo governo, como é o nome dele? Como é o nome do deputado, desculpa? Deputado Duarte. Assim como eu chamei a atenção, como presidente, não é como deputado federal Santos, como presidente da comissão, chamei a atenção de um coligionário meu, que é o Gilberto, também chama a atenção do senhor. Por gentileza, não, por gentileza, quando um fala, o outro não fala. Quando um deputado fala, o outro não fala, sob pena de nós virarmos isso aqui numa bagunça. Então agora, deputado Adelmaro por 1 minuto, e depois o autor do requerimento, o Zucco, vai falar. Obrigado, senhor presidente. Eu quero apenas chamar a atenção, porque mencionaram a questão da CCJ, que aqui não seria, e que ficava para lá para a CCJ o que aconteceu lá. E todos nós sabemos que a questão do respeito na CCJ não aconteceu. Inclusive, a mesa beneficiou a esquerda e o ministro que lá estava sentado para depor e prestar esclarecimento para o povo brasileiro. Inclusive, ofendendo o deputado Nicolas da forma mais baixa que se pode ter. E eu não vejo nenhuma manifestação de ninguém da esquerda falando sobre isso. Agora, vem um colega aqui atrás que veio só para tumultuar a comissão, acusar a deputada Carla Zambelli, que está aqui ao meu lado, e eu não vi nenhuma ofensa da deputada Carla em relação a ele, nenhuma ofensa, e agora ele vem para tumultuar. Eu espero que Vossa Excelência, que tem um brilhante trabalho perante essa comissão, seja imparcial, diferente do que foi na CCJ, mas seja imparcial para que a comissão vá até o final. E que nós possamos realmente, deputados, falar. E não aconteça o que está acontecendo dos deputados da esquerda, virem tumultuar para que o ministro levante dali e vá embora. Senhores, com a palavra, deputado autor do requerimento, com diversos coautores. Deputado Zucco, por 3 minutos, para fazer as manifestações e perguntar ao ministro da Justiça. Senhor ministro, o senhor inicialmente falou de um tema que não está na pauta, que é sobre a violência nas escolas. Presidente, só segurar o tempo, presidente, não está dando para falar. O senhor falou anteriormente sobre a violência nas escolas, e realmente é um tema muito importante. Inclusive eu peço, mesmo não está na pauta, que o senhor possa avaliar a questão das escolas cívico-militares, que está realmente sendo um programa de sucesso. Mas vamos à pauta sobre o decreto do armamento. Nós vimos apresentar um vídeo aqui, ministro, mostrando a vida como ela é. Um empresário, dono de um clube, dono de uma loja, quebrado, desesperado, pedindo ajuda. Mas infelizmente a gente não pôde apresentar esse vídeo. Eu achei até que o senhor ia apreciar. As famílias estão perdendo empregos. É muito triste porque brasileiros, no dia 31 de dezembro, acordaram sem saber o futuro de seus investimentos. E a gente precisa de uma resposta para eles. A gente não pode simplesmente chegar e falar que esse decreto que foi apresentado em março agora é uma resposta. Até porque ele só trabalhou a parte da prorrogação, do recadastramento, a parte da Polícia Federal, junto aos clubes. E o senhor havia dito na reunião que esta comissão levou 30 parlamentares, que as demandas apresentadas, elas em sua grande maioria tinham fundamento. Mas a resposta foi o decreto de março. Em 2 meses de transição, foi pensado o revogaço. Mas nós já estamos em quase 4 meses e o governo nada ainda fez. Para lojas, clubes, colecionadores, atiradores, caçadores, atiradores desportivos. Então venho aqui pedir uma resposta efetiva do senhor para essas 3 milhões de pessoas que estão ansiosas e, de forma muito clara, ministro, qual é a previsão de um novo decreto que atenda essas pessoas? E hoje nós temos vários temas. Gostaria muito também do seu compromisso, que o senhor permanecesse até o tema das invasões de terra, que é o último tema, porque é um tema que realmente nós estamos tendo, na atualidade, no dia de hoje, verdadeiros deboches e desrespeitos, com anúncios de crimes que podem acontecer no campo e até mesmo na cidade. Era isso. Deputado, de fato nós fizemos aquele diálogo. Nós fizemos aquele diálogo lá, muito importante. Esse diálogo hoje continua na medida em que
houve, em face da reunião, a edição do decreto do presidente da República atendendo alguma dessas solicitações, entre as quais a prorrogação do prazo do recadastramento e a participação desta comissão. Eu creio que é o deputado Polon. Cadê o Polon? Eu creio que é o deputado Polon que está lá participando, levando, e o Eduardo é o suplente. E no Senado também tem. Então, a previsão, deputado, objetivamente é a seguinte: nós temos o recadastramento até o dia 3 de maio, em face da solicitação que os senhores fizeram de prorrogação. Quero aproveitar e informar que nós já temos, nesse momento, 880 mil armas recadastradas, um número bastante expressivo. E logo após o término do recadastramento, o grupo de trabalho vai encerrar as suas atividades e nós vamos fazer a minuta do novo decreto e enviar ao presidente da República. Eu acredito, portanto, que a tendência é mais forte, e o senhor vai me perguntar por que eu não cravo uma data, porque não sou eu que assino. Mas a nossa proposta será, com certeza, na primeira quinzena de maio, e ainda no mês de maio, espero, vou trabalhar para isso, haja a edição desse novo decreto. E com o novo decreto, é claro que aquelas atividades que se encontraram suspensas serão retomadas. Quero, portanto, dar essa previsão. E como o senhor outro dia me cobrou uma data, eu não posso nesse momento lhe dar uma data exata, mas o mês de referência é o mês de maio. Obrigado, ministro. Por gentileza, agora, deputado Paulo Bilinski, para as suas considerações, por 3 minutos. Ministro, a prorrogação do prazo previsto na portaria 299 para o recadastramento, conforme o senhor acabou de informar, na realidade só aproveita o governo, porque postergou por mais um mês, no mínimo, como Vossa Excelência colocou, o prazo em que lojas, clubes e atiradores ficam... Com licença, presidente. O senhor pode me recompor o Retome o tempo. Secretaria, retome o tempo do deputado Bilinski, por favor. O tempo, presidente. Secretaria. Pode repor o silêncio. Posso retomar? Pode retomar. Bom, então nós temos aqui um prazo que vai de mais ou menos 7 a 8 meses em que lojas deixaram de vender armas, clubes deixaram de faturar, deixaram de recolher tributo. Essa queda de faturamento, ministro, chegou a 90%. Não existe no Brasil negócio algum que consiga sobreviver a uma queda de faturamento de 90%. Empregos foram perdidos, tributos deixaram de ser recolhidos. Tudo por uma decisão que Vossa Excelência, no seu discurso de abertura, deixou claro, né? Que se trata de uma questão de visões diferentes de país, uma questão de programa de governo. Então eu queria colocar, ministro, primeiro um ponto. O Estatuto do Desarmamento, que é a legislação 10.826, que regulamenta esse assunto, ele foi votado por essa casa, por representantes do povo, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E o Estatuto do Desarmamento já regulamentava vários das disposições que foram revogadas pelo decreto. O senhor poderia afirmar que, então, a vontade do povo pode ser revista de 4 em 4 anos, proibindo que o cidadão de bem tenha acesso a armas de fogo para defesa, proibindo que a atividade econômica possa ser conduzida no Brasil e revendo diversos fundamentos da nossa democracia. Eu queria que o senhor respondesse, então, se é uma questão de governo. A retirada do porte de trânsito, do atirador, o impedimento de concessão de novos CRs, a diminuição em 90% do faturamento de lojas e clubes. E, para encerrar, presidente, Mao Tse Tung, Hitler, Stalin, Fidel Castro
e Lula, todos eles têm algo em comum: a vontade de desarmar o cidadão. Dentro desse contexto, eu pergunto para Vossa Excelência: se Vossa Excelência acredita que o Estado brasileiro tem a capacidade de proteger todos os cidadãos. Muito obrigado. Bem, em primeiro lugar, eu quero fazer um desagravo ao presidente Lula, porque realmente não é justa a alusão, por duas razões. A primeira, a comparação histórica indevida em relação a certos personagens. Em segundo lugar, porque o nosso A comparação governo... é devida, Excelência. Senhores, de parte a parte. De parte a parte, não vamos interromper a fala de quem quer que seja, senhores. Ministro, retome, por gentileza, o seu tempo. Retome os 3 segundos lá, secretaria. Por gentileza, vamos contribuir. Respeite os papéis aqui. Os deputados da oposição têm um papel, da situação tem outro, o ministro tem um, eu tenho um papel na presidência. Ministro, por gentileza. Então, realmente é uma comparação injusta por duas razões. A primeira, companhias que não têm nenhuma pertinência biográfica ou política com o presidente Lula. Em segundo lugar, porque até o presente momento não houve nenhuma apreensão de armas legais no Brasil. O que houve foi a apreensão de armas ilegais. Milhares de armas. Milhares de armas ilegais. E essas armas ilegais devem ser apreendidas e continuarão a ser. E não é uma questão de governo, é uma questão de lei. Nós temos uma lei no Brasil, um conjunto de leis, que fazem com que nós tenhamos uma diferença. Diferença que nós reconhecemos que é legítima no regime democrático. Eu confio nas polícias. Eu acho que as polícias do nosso país merecem consideração e confiança. Há pessoas que não confiam na polícia e desejam instaurar uma espécie de vale-tudo no Brasil. Nós discordamos disso. Nós estamos, na nossa ótica, dando cumprimento à lei. E estamos em ótima companhia, porque o decreto editado pelo presidente da República foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal na ação declaratória de constitucionalidade ADC 85. Então não há como sequer debater a esta altura, em nenhuma instância, se o decreto está certo ou errado. Primeiro, porque ele existe. Segundo, foi emanado de uma autoridade competente. Terceiro, houve uma impugnação e ele teve a sua juridicidade, constitucionalidade confirmada pelo máximo tribunal do país. Então, é disto que nós estamos aqui tratando. Não há possibilidade, deputado, de nós considerarmos que serão 7 ou 8 meses, porque nós estamos ainda no mês de abril e nós tomamos posse em janeiro. Como acabei de informar o senhor deputado anterior, a nossa previsão, nosso desejo, a não ser que haja alguma intercorrência, é que o novo decreto saia em maio. Então, nós esperamos que nem 5 meses transcorram entre a posse e a edição desse novo decreto. E aí sim, nós teremos, se Deus quiser, a retomada de novos registros, novos cadastros, enfim. Não é nosso desejo que este mercado seja encerrado. Nós respeitamos este mercado, embora nós consideremos que a parte ilegal deve ser combatida firmemente. Isso nós estamos fazendo. Outro dia, no Rio de Janeiro, foram apreendidas 1.500 armas. Deputado Júnior Amaral, outro autor do requerimento, com a palavra por 3 minutos. Eu peço mais uma vez, né? Isso é uma mensagem. Senhor presidente, apenas para dizer uma frase ao deputado.
A prorrogação não veio em proveito do governo. A prorrogação foi solicitada e nós atendemos. Foi solicitada pelos senhores. Só para deixar isso claro. Deputado Júnior Amaral, por 3 minutos. Agora sim. Presidente, boa tarde. Boa tarde, ministro, senhores colegas parlamentares. Antes de iniciar minha explanação aqui, só fazer deixar aqui registrada a minha opinião quanto à comparação com a sessão que foi realizada na CCJ. Eu acho que é sim necessário a gente trazer essa comparação, porque o que está errado a gente precisa corrigir. E é um outro braço dessa casa. Foi sim, no meu ponto de vista, uma postura desrespeitosa do ministro naquela comissão. Eu falo isso aqui sem querer polemizar, sem querer atrair mais atrito ainda para o clima que já se encontra nessa comissão. Isso é um fato. E não é esse o meu propósito aqui na minha explanação, ministro. Lamento a postura já também belicosa de alguns deputados da oposição que desde o primeiro minuto tentando interromper e tentando fazer claramente com que a sessão caísse. Em relação do governo, me desculpe, do governo, é porque era oposição até pouco tempo e nós não vamos fazer como eles faziam enquanto oposição. Porque se eu fizesse, eu deveria chegar aqui e perguntar por que o ministro se comporta como tchutchuca contra os manifestantes de 8 de janeiro e tigrão contra ou melhor, ao contrário, tchutchuca contra as organizações criminosas e tigrão contra os manifestantes de 8 de janeiro. Eu estou dando aqui um exemplo de como eu me comportaria caso eu fosse fazer como os senhores. É um mero exemplo, já que os senhores estão tentando levar para esse lado. Então, para seguir no meu raciocínio, presidente, a minha explanação. Senhores, deputado Júnior Amaral, deputado Duarte, eu vou mais uma vez com o presidente, que não é pessoal, para mim aqui são todos iguais, mas com o presidente tem... Como é que o senhor sabe? Como é que o senhor sabe que eu não vou fazer nada? Bem... Deputado Duarte, né, o senhor tem de forma reiterada Cabo Gilberto, por gentileza, ambos estão atrapalhando o bom andamento, senhores, ambos estão atrapalhando o bom andamento da nossa reunião. Bem, eu não... Pois é. Presidente, permita concluir, presidente. Peço para repor meu tempo, por gentileza, pelo menos em 1 minuto. Deputado Duarte, o senhor toma esse providência e merece respeito. Permita concluir, presidente. Senhores, Cabo Júnior Amaral vai retomar o tempo de 3 minutos. Pode reiniciar. Tempo de 3 minutos. Toda vez que houver interrupção, eu vou zerar e vai começar de novo dos 3 minutos. O senhor tem seu papel? Tome suas providências. Não é eu que vou tomar providência para isso aí. É o senhor que vai tomar. Por gentileza, deputado Júnior Amaral, por 3 minutos, reinicie a sua pergunta. Presidente, eu tinha falado... Agora sim. Toda vez que houver interrupção de parte a parte, presidente, vou retomar do zero. Presidente. Então, só para dar sequência no raciocínio, até provavelmente não vou usar os 3, vou ser bem objetivo. O meu propósito aqui é outro, diferente da oposição ao governo passado. O ministro disse em 2019 que a política armamentista do presidente Bolsonaro, ou pelo menos disse algo nesse sentido, ela iria gerar muitos empregos de coveiros do Brasil. Tem um tweet do senhor ministro falando algo sobre o transporte das armas de fogo pelos CACs. E o que nós vimos na
com o passar do tempo, foi exatamente o contrário. Se tem uma profissão que pode ter sofrido com desemprego no governo passado, foi exatamente os de coveiros. Porque nós reduzimos em aproximadamente 30% o número de homicídios, com a política armamentista posta pelo governo Bolsonaro. Não é a política armamentista, ela não visa combater a criminalidade em primeira face, mas é uma política de promoção da liberdade. Mas os números mostram os excelentes resultados na redução da criminalidade violenta, em especial dos homicídios. Isso é apresentado, inclusive, por ONGs e por instituições que têm claramente viés de esquerda. Isso é irrefutável. Eu pergunto, ministro, em relação aos desempregados, neste caso, não os coveiros, mas os desempregados do setor armamentista, o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem os números de afetados, os números concretos desses afetados já nesses quase 4 primeiros meses do ano de 2023? E a segunda pergunta, levando em conta os números da violência no governo Bolsonaro, registrados durante o governo Bolsonaro, este governo tem para apresentar à sociedade brasileira um compromisso, uma meta de redução da criminalidade, neste caso eu dou destaque para a criminalidade violenta, e que possa, claro, ser apresentados a nós parlamentares aqui na Comissão de Segurança Pública? E para finalizar, qual o perfil este Ministério pretende adotar, porque eu ainda não chegou ao nosso conhecimento nada visível, no combate às organizações criminosas? O que este governo pode se comprometer, o que o senhor já pode trazer a nós como expectativa para esse tratamento, para esse combate, melhor dizendo, às organizações criminosas como PCC e Comando Vermelho, que o senhor conhece muito bem? Eu tenho certeza que o senhor conhece as facções melhor do que Sou eu. policial militar, combatias. Eu tenho certeza que o senhor conhece bem. Agora, sobre essa questão de desrespeito à comissão, na verdade eu respondo, eu não pergunto. O que define o conteúdo da resposta é a pergunta. Por exemplo, o senhor acaba de dizer que eu fiz um tweet não sei quando sobre coveiro. Se o senhor puder apresentar o tweet, eu lhe agradeço para eu poder esclarecer ao senhor. Porque é impossível responder uma pergunta de um tweet aleatório. O senhor lê o tweet, eu lhe respondo sobre o tweet. Em relação às organizações criminosas, qual é a nossa política? A política tem sido esta, que aí sim está registrada no Twitter. Praticamente todos os dias eu mostro operações concretas de apreensão de armas, de apreensão de drogas, de descapitalização de organizações criminosas, para que com isso nós possamos fazer com que, de verdade, as organizações sejam derrotadas, inclusive as narcomilícias, que estão se formando em alguns territórios. Nós estamos atuando muito firmemente com a Polícia Federal, estamos ampliando as bases da Polícia Federal de enfrentamento ao crime organizado e fortalecendo a relação com os estados. Dou um exemplo ao senhor deputado. Quando nós chegamos ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, havia 2 bilhões e 400 milhões de reais repassados aos estados e não utilizados. Por quê? Porque havia normas erradas, que haviam sido editadas anteriormente, que impediam os estados de usar esse dinheiro. E com isso, era um dinheiro puramente mental, era um dinheiro artificial. O dinheiro existia, mas os estados não usavam. O que foi que nós fizemos? Nós editamos uma portaria, atendendo à sugestão dos secretários de segurança, e com isso nós facilitamos a liberação desse dinheiro para os estados. Então esse é um exemplo concreto, anunciado fartamente em entrevistas, no Twitter, etc., que mostram esta nossa preocupação com o enfrentamento ao crime organizado. Nós temos feito parcerias com os estados, com os municípios, hoje mesmo sairá um novo edital, para que as polícias locais, nas quais nós confiamos, tenham melhores condições de trabalho. Sobre
especificamente redução de homicídios. Eu já mostrei e reitero. Quando que os homicídios começam a cair no Brasil? Começam a cair no Brasil em 2018. Portanto, antes da política armamentista. Em 2000 Prossiga. Bom, se eu sou perguntado, eu tenho que responder. Por gentileza, pode responder. Em 2020, nós tivemos um crescimento dos homicídios. Por isso, não há correlação entre armas e redução de homicídios. É preciso conhecer os números para deles poder falar. E nós, com isto, mostramos que nós, fortalecendo as polícias, é o caminho certo, é o caminho principal. Em relação à afirmação de que portar arma não é uma questão de segurança, é uma questão ideológica, uma questão de liberdade, claro que eu respeito esse pensamento, mas não é um pensamento válido no Brasil, porque todos nós que aqui estamos regidos pela Constituição e por leis. Então não existe possibilidade de liberdade ser confundida com cada um fazer o que quer, quando quer. Portar arma é uma licença excepcional que o Estado dá. E assim como dá, ele pode tirar. E isso é um imperativo jurídico desses conceitos de concessão, permissão, autorização. Não existe, portanto, liberdade absoluta no Brasil a portar armas. Nunca existiu, não existe, e para existir seria preciso a mudança da Constituição e de um conjunto de leis no Brasil. Claro que esse Congresso pode fazer, mas o governo, enquanto for governo eleito pelo povo, vai cumprir a Constituição e as leis brasileiras, e por isso não é possível que haja esse liberou geral de armas no Brasil. Presidente, eu preciso só responder o ministro em relação ao Twitter dele. 20 segundos. Senhores. Só para responder que o ministro... Não, senhores. Só uma hora. Não, é só porque ele... Júnior Amaral. O senhor pode trazer, deputado, o tweet que eu leio com a maior atenção do mundo. Pode ler, Júnior. Nós estabelecemos... Só um pouquinho. Quer ler, não? Senhores, nós estabelecemos... Senhores, deputado Cabo Júnior, nós estabelecemos que não haveria nem réplica nem tréplica. Agora... Traz aqui que ele vai ler. Ele vai ler. Dando prosseguimento, então, nós tivemos 3 autores do requerimento, agora vamos passar, segundo a inscrição no Infoleg, para o deputado que se inscreveu por primeiro, na ordem, que é o deputado Gervásio Maia, depois inicia o primeiro líder. O primeiro líder a fazer uso da palavra será o líder da minoria, deputado Eduardo Bolsonaro. Depois, Alberto Fraga, Alexandre Leite, Coronel Telhada, Marcos Polon, aí um deputado inscrito vai ser o Lucas Redecker, e aí... Não está na tua hora aqui. Aí o líder que vai falar, Lucas Duarte, deputado Lucas Duarte, está? Deputado, pela ordem, então, de inscrição. Não é deputado que é autor do requerimento. Deputado Gervásio Maia, por 3 minutos. Deputado do PSB, por 3 minutos, as suas considerações. Presidente, tem que ter uma reprimenda. Mas não se trata. Já sabe, vai falar por quê? Já teve a comissão.
Quem é esse deputado? Precisa saber o nome dele. Deputado Gervásio, por 3 minutos. Eu vou falar pela enésima vez, né? Pela enésima vez. Senhores, e aqui eu falei, talvez o deputado Orlando Silva possa ter imaginado que eu falei mal da CCJ, não, né? Mas foi uma fotografia muito ruim passada do parlamento para a sociedade brasileira, aquela, não estou falando do presidente da comissão da CCJ, mas aquilo ali foi muito feio, aquela discussão, esse tipo de piadinha, isso não leva a lugar nenhum. Nós viemos aqui para trabalhar. Quem quer fazer brincadeira, fiquem lá nas suas casas. Aqui é para trabalhar, coisa séria. Então, deputado Gervásio, por 3 minutos o senhor vai perguntar ou vai fazer suas manifestações. Se vai ser manifestação nesse ou naquele posicionamento, não interessa. Vai falar por 3 minutos. Por gentileza. Presidente, o microfone aqui está. Presidente. Senhor presidente. Nós tínhamos acertado, senhores, mais uma vez, a Comissão de Segurança Pública, a Comissão de Segurança, senhores. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Não, a questão... O artigo 73, no seu inciso 12, é bem claro. Nós temos que respeitar aqui uns aos outros e respeitar também os convidados. Não, mas ele não falou. Independente de qualquer coisa, eu me senti desrespeitada assim, porque eu também vou ter tempo de fala, e aí de repente eu posso ser chamada de puxa-saco também. Então é o seguinte, artigo 73, inciso 12, o senhor, por favor, presidente, por favor, conduza os trabalhos. Conduza os trabalhos de forma equilibrada, presidente. Respeite aqui. Senhores. Ninguém aqui está para brincar, não. Senhores deputados e senhoras deputadas, né? Eu já vou registrar isso aqui. Como é uma reunião temática da Comissão de Segurança Pública, deputados que não pertencem a essa comissão estão aqui e não estão contribuindo. Assim como nós não vamos lá na Comissão de Saúde ou na Comissão de Educação para atrapalhar, porque a comissão é deles, aqueles que não são dessa comissão, permitam-nos trabalhar. Deputado Gervásio, por 3 minutos, o senhor faça a sua fala. Senhor presidente, quero em seu nome saudar toda a comissão, imprensa, excelentíssimo ministro Flávio Dino. Olha, gente, nós vivemos nos 4 anos passados do governo de Bolsonaro a desconstrução de um monte de coisas. Decisões que foram tomadas extremamente equivocadas e os efeitos, os reflexos de tudo isso estão chegando agora. Nós vivemos 4 anos de muita intolerância. Enquanto o governo federal fazia o liberou geral nas armas, ministro Flávio Dino, fazendo do instrumento do CAC um documento, uma autorização para quem nunca foi treinador, nunca foi colecionador, andar armado com arma de grosso calibre. Ao lado disso, autoridades dando um péssimo exemplo, como nós acompanhamos, integrantes desta casa correndo atrás de pessoas com arma na mão. Como nós acompanhamos outros muitos atos, senhor presidente, de intolerância ao longo dos últimos 4 anos. A ficha parece que não caiu. A derrota aconteceu nas urnas em outubro passado. E é preciso, senhor presidente, que os ânimos possam serenar. A deputada Zambelli mandou o deputado Duarte tomar naquele canto aqui, há pouco tempo. Isso não é comportamento de uma parlamentar. Feriu o código de ética da casa, o juramento desta casa. É a intolerância, é o exemplo da intolerância desse grupo que esteve à frente do Palácio do Planalto durante 4 anos. Ministro Flávio Dino, siga adiante, investindo muito mais no Pronasce, como fez na ida lá na Paraíba, anunciando 30 milhões de reais, distribuição de viaturas,
construção da Casa da Mulher, desmontando o liberou-geral das armas, ministro Flávio Dino. Nós queremos mais livros e não mais armas. Nós não queremos o sentimento do ódio reinando no país como aconteceu e ainda está acontecendo na base bolsonarista. É preciso sim, presidente, que o ministro Flávio Dino, que o governo se faça presente nos lugares mais pobres do país, como aconteceu no tão inseguro Rio de Janeiro, lá na comunidade da Maré. Uma comunidade de homens e mulheres, de pessoas trabalhadoras. Parabéns, ministro Flávio Dino. Que essa atitude de Vossa Excelência possa se repetir por muitas e muitas vezes. O Nordeste, o Rio Grande do Norte, estado vizinho nosso da Paraíba, agradece, ministro Flávio Dino, ao apoio dado. O 8 de janeiro foi apenas o resultado do ódio proliferado por bolsonaristas em cada canto desse país, senhor presidente. Disseminado em cada canto desse país. Foi isso que aconteceu. O 8 de janeiro foi um filho que demorou 4 anos para nascer. Parabéns, ministro Flávio Dino. Siga frente adiante e vamos acabar com esse ódio dos bolsonaristas no nosso país. Eu quero, deputado Gervásio, registrar mais uma vez e sempre a minha solidariedade ao povo da Paraíba, estado que o senhor representa. Estive lá recentemente, como estarei também nessa semana no Paraná, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Assim como fiz na Paraíba, assim como fiz no Rio Grande do Norte, no Rio e São Paulo, levarei aos estados da região sul a mesma mensagem. Mensagem de um ministério que trabalha sério, que tem um ministro sério, um ministro ficha limpa e que oferece apoio aos estados. Todos, indistintamente, independentemente da posição política ou ideológica deste ou daquele governador. Na Paraíba, nós fizemos essas entregas, faremos outras, inclusive com a implantação da Casa da Mulher, porque nós queremos combater o feminicídio, que cresceu muito no Brasil, e por isso nós precisamos que essas parcerias se estendam a todos os estados. Estarei lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, com essa mensagem de paz, de união nacional, de concórdia e uma mensagem de apoio às polícias. O nosso Ministério é da Justiça e da Segurança Pública. É a casa, portanto, destinatária das entidades de classe do sistema de segurança, dos secretários de segurança, assim como também os de administração penitenciária. E é assim que nós prosseguiremos nesse trabalho, como o senhor aludiu, com resultados. Nós temos resultados todos os dias, com apreensões de armas, de drogas, desmonte de quadrilhas, enfrentamento real e não puramente retórico, de quem diz enfrentar o crime, mas é sócio dele, clandestinamente. E por isso nós agradecemos a parceria do governo do estado da Paraíba e, por seu intermédio, enviamos a nossa saudação ao governador João Azevedo. Obrigado, ministro. Na sequência, deputado Eduardo Bolsonaro vai falar pela liderança também, liderança da minoria? Sim. Quantos minutos? São 3, porque vai dividir contra os 2 deputados. São 8 minutos. Sim, é 3, 2,5, 2,5. 3, deputado Eduardo Bolsonaro, 2,5, deputado Éder Mauro e 2,5, deputado Gilvan. Perfeito. Por gentileza. Ministro, primeiro, Vossa Excelência disse que não há uma pertinência nem do ponto de vista político entre Lula, Hitler e Stalin, e sim, todos eles, tanto Lula quanto Stalin, quanto Hitler, quanto Mao Tse-tung, quanto Hugo Chávez e também Fidel Castro, tiveram como política pública o desarmamento da população. E não, coincidentemente, a mesma população que acaba sendo morta por armas, mas não, obviamente, as armas legais. Então, o deputado Paulo Bilinski, ele tem razão, e Vossa Excelência falou que é necessário alterar a Constituição se nós quisermos dar uma maior flexibilidade às leis quando se fala no tocante às armas de fogo. Gostaria de lembrar também a Vossa Excelência, que é conhecedor do direito, juiz que ainda nos anos 90, ou seja, sobre a égide da Constituição de 1988, para você comprar uma pistola ou um revólver numa loja mesbla, você apenas apresentava a sua carteira de identidade. Época em que o porte legal de arma de fogo era uma mera contravenção, nem prisão dava, e os índices de mortalidade eram infinitamente inferiores ao que eram hoje. Vossa Excelência fala muito
no liberou geral, quando se refere à política do presidente Bolsonaro com relação às armas de fogo. No entanto, não há qualquer registro dos 4 anos de governo Bolsonaro. Eu estou falando aqui de 2019, 2020, 2021 e 2022, onde tenham ocorrido mais homicídios do que todos os anos anteriores de desarmamento. Então, quando se quer falar em armas de fogo, você tem que ter a ciência de que mais armas legais, elas contribuem com menos homicídios. É mentiroso o que o deputado anterior disse, falando que deveríamos ter mais livros. Ora, se nós retornarmos ao 8 de janeiro, né, e os policiais aqui da casa, ao invés de terem armas, tivessem livros, certamente os danos seriam muito, muito maiores. Presidente, eu queria também aqui falar um pouquinho com relação ao 8 de janeiro, né, ao ministro da Justiça. Por que, ministro, parlamentares da esquerda, do PT, do PSB, partido de Vossa Excelência, iniciaram a coleta para as assinaturas, né, ensinaram a coleta de assinaturas para uma CPI e depois, por orientação do governo, retiraram? Por que, ministro, a esquerda e o governo não querem uma investigação profunda sobre esses atos, já que eles são tão danosos? E ainda mais, por que, ministro, foi decretado o sigilo das imagens do Planalto? O que elas teriam para revelar essas imagens, ministro, que elas não podem vir a público? Por mais que o consórcio, aquela velha imprensa, não fosse mostrar, certamente a internet, enquanto ainda não for regulamentada ou controlada, mostraria essas imagens. E, aliás, está se tornando praxe. Vide, né, presidente, que aqui, antes de iniciarmos essa sessão, foi feita uma questão de ordem pelo líder do governo para impedir a exibição de vídeos nessa audiência que certamente enriqueceriam. Então, o discurso realmente não convém tanto com a prática. As perguntas que eu queria fazer a Vossa Excelência. Na sequência, ainda usando o senhor prefere responder agora? Pode responder então, por 3 minutos. Então, o deputado Éder Mauro, somando o tempo de líder por... Com tempo de inscrição, senhor presidente. Mas a inscrição vai falar na frente, senão vai interromper toda a sequência aí. Por 2 minutos e meio. Senhor ministro, voltando aqui à questão das armas. O senhor mencionou, a sua frase ficou muito conhecida, que não vai existir simplesmente a abertura geral de armas nesse país. Mas eu queria lhe colocar uma questão. Uma diferença entre armas ilegais e armas legais. As armas ilegais, o senhor, Vossa Excelência sabe, está na mão dos bandidos. Armas ilegais com bandidos. E são essas armas que a gente vê sendo exibidas nos morros, nas favelas, em todas as comunidades onde as organizações criminosas estão. Inclusive com enfrentamento junto à polícia. São as armas ilegais que são 762, 556, bazuca, antiaérea, tudo que a grande bandidagem usa contra os policiais, contra o cidadão de bem. As armas legais, senhor ministro, são aquelas que estão na mão do cidadão de bem. São aquelas exatamente, o cidadão de bem que vai na Polícia Federal, requisita, apresenta as certidões necessárias, inclusive com psicotécnico, todos os parâmetros que são exigidos pela lei. E ele simplesmente usa essa arma para a sua defesa. E mais, através dos CACs, junto com as armas que são conseguidas para aqueles que praticam tiro esportivo e outros tipos de prática, que também pode ser usado para a sua defesa. Agora, eu não quero crer, senhor ministro, que Vossa Excelência esteja pensando, e o povo brasileiro, na sua grande maioria, eu não tenho a menor dúvida, de que o senhor pretende simplesmente deixar as armas ilegais na mão dos bandidos e desarmar o cidadão de bem que estão com as armas legais. Essa é uma situação que o povo brasileiro não vai aceitar, onde os bandidos vão permanecer armados, enfrentando a situação que está acontecendo nesse país, inclusive tendo o cidadão de bem dentro das suas casas, nas grades, nos seus comércios, na grade, sofrendo assalto e não tendo o direito, Eduardo, de se defender. Então nós, brasileiros, queremos uma solução prática, direta e imediata, porque o povo brasileiro não aceitará de maneira nenhuma que Vossa Excelência deixe bandido armado e cidadão de bem desarmado, não podendo se defender. Obrigado, senhor presidente. Deputado Gilvan ainda tem 2 minutos e meio, mais 2 minutos e quase 3 minutos aí, ó. O deputado Aldemar abriu mão de 20 segundos. Tá. Por 3 minutos. Depois. Deputado Gilvan, usando o tempo, 3 minutos. Obrigado. Ministro, sou policial federal
há 19 anos. Passei pela divisão de repressão entorpecentes em diversos locais onde o narcotráfico dominava. Me incomoda muito o senhor usar a Polícia Federal como se a Polícia Federal tivesse começado a trabalhar agora. A Polícia Federal vai existir. O senhor não é dono da Polícia Federal. A Polícia Federal vai existir com ou sua existência. Polícia Federal espera apreender volume recorde de cocaína este ano, 2022. Presidente Jair Bolsonaro. Polícia Federal bate recorde de apreensões de drogas, 2021. Presidente Jair Bolsonaro. Número de presos por pornografia infantil cresce 72% no Brasil em 2022. Presidente Jair Bolsonaro. Polícia Federal bate recorde em apreensão de ativos financeiros, 2021. Presidente Jair Bolsonaro. E aqui eu passaria a tarde inteira falando do que a Polícia Federal faz, fez e sempre fará. Não usem a Polícia Federal como se ela dependesse do ministro da Justiça. Lá existem homens e mulheres honradas que irão trabalhar, que irão enfrentar a criminalidade. O senhor disse aí, na verdade, mais uma acusação, abre aspas, quem diz enfrentar o crime, mas na verdade é sócio dele. A minha pergunta é essa. O senhor se referiu a quem? Ao presidente Jair Bolsonaro? Porque o presidente Jair Bolsonaro não sobe numa comunidade dominada por uma facção criminosa. Nenhum secretário de Segurança Pública do nosso país sobe uma comunidade, nós estamos falando aqui, não é de uma comunidade, porque as pessoas são pobres, numa comunidade dominada pelo Comando Vermelho. O presidente Jair Bolsonaro não sobe numa comunidade, a não ser que ele tome tiro ou suba trocando tiro. Então eu gostaria de saber a quem o senhor dirigiu essa acusação. Quem diz enfrentar o crime, mas é sócio dele. E digo mais, a maioria dos deputados aqui da direita, que o senhor já chamou de aloprados, ligados a milicianos, se nós subirmos uma comunidade, vírgula, dominada por uma facção criminosa, nós vamos tomar tiro. Mas nós vamos dar tiro também. Então eu gostaria de saber, quem diz enfrentar o crime, mas é sócio dele, e dizer que se a gente subir numa comunidade dominada pelo Comando Vermelho, nós vamos trocar tiro, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. Bem, certamente aqui não se cuida de um julgamento do presidente Bolsonaro, porque ele foi julgado pelo povo, foi reprovado, perdeu a eleição. Haverá o julgamento pelos tribunais e o julgamento por Deus. Então, realmente, não me cabe, nesse momento, dizer se o presidente Bolsonaro fez isso ou aquilo, porque ele responderá perante os tribunais. E eu respeito a independência do Poder Judiciário. Sobre o governo que diz ter sido feito isto ou aquilo, é claro que quem julga isto não é o senhor, não sou eu, quem julga isso são os eleitores. Essa pergunta que o senhor fez sobre se o governo foi bom ou ruim, foi feita nas urnas ao povo brasileiro, no dia 30 de outubro. E o candidato... Eu não fiz essa pergunta. Vai interromper, senhor presidente. Mais uma vez. Senhor presidente. Presidente. Mais uma vez. Mais uma vez. Presidente. Isso é uma falta de respeito. Esse comportamento, presidente. Secretaria, por gentileza, zero o tempo de novo. Os candidatos disputam a eleição e aí o povo julga. Houve o julgamento no dia 30 de outubro, o seu presidente perdeu a eleição. Pergunta. Senhor presidente, esses deputados, esse senhor aqui, cujo nome eu não sei, aquele outro ali, esses dois senhores aqui não podem ficar aqui na comissão me agredindo, porque
porque eu vim aqui, estou respondendo a todas as perguntas. Presidente, Éder Mauro. Senhores, silêncio. Silêncio, deputado Éder Mauro. Deputado Éder Mauro, só um pouquinho. Deputado Éder Mauro, deputado Rubens, por gentileza. Mantenham-se em silêncio. Senhores, por gentileza, todos. Nós estamos indo bem, o ministro está respondendo, os senhores estão perguntando, dando continuidade, sem interromper o ministro. Ministro, por gentileza. Obrigado, presidente. Então, essas questões políticas do tal ou qual governo realmente não são cabíveis nesse momento. Haverá um momento de 2026, o senhor dizer tudo que o senhor diz e a população apreciar e julgar novamente os políticos. Em relação a outras considerações sobre essa questão da política armamentista, quando eu me refiro... Deputado, eu tenho 8 minutos para responder. Se o senhor se esperar, eu respondo. Deputado Gilvan. Deputado Gilvan, por gentileza. Senhores, olha aqui, senhores deputados, senhoras deputadas, prezado ministro da Justiça, o senhor também, por gentileza, deixa o presidente falar. Por gentileza. Senhores, por gentileza, sentem-se. Deputados. Senhores. Senhores, por gentileza. Senhores deputados, vamos mostrar minimamente educação. Eu estava lendo aqui o regimento e vou ser obrigado a usar o regimento para convidar os deputados que não querem participar a se retirarem. Aqueles que não quiserem participar, independente de ser direita ou esquerda, quem não quer participar não é obrigado a estar aqui, se retirem. Está aqui bem, muito claro no regimento. O presidente da Câmara da comissão convidará o parlamentar que esteja atrapalhando a se retirar. Senhores, dando prosseguimento. Indefiro. Dando prosseguimento. Deputado Coronel Fraga, por gentileza, 3 minutos. Não, tem que responder. Bem. Senhores. Bom. O ministro quer falar, então, por gentileza.
Secretaria, 3 minutos para o ministro da Justiça responder. Já falou? Você falar todos os minutos? Eu sei que era melhor fazer. Bem, bom, prosseguindo. Ministro da Justiça, senhor ministro da Justiça, senhores, o ministro da Justiça tem o tempo que ele quiser para falar aqui. Eu falei 3 minutos justamente para tentar avançar os trabalhos. Se você quer falar 10 minutos, 15 minutos... Não, eu quero só responder as perguntas. Perfeito. Obrigado. Então, prosseguindo nas respostas. Em relação a essa questão da política armamentista, como disse há pouco, não há correlação entre número de armas e número de homicídios. Por que isso? Porque, se nós olharmos, por exemplo, os números recentes, pegar o recorte da Amazônia. Na Amazônia aumentaram as armas e aumentaram os homicídios. Então é falsa a ideia de que quanto mais armas, menos homicídios. Não há correlação em relação a isso. Pelo contrário, o que as notícias mostram? As notícias mostram que quando há mais armas em circulação, legais ou ilegais, é claro que se ampliam as ocorrências, por exemplo, de crimes em lares, por isso que o feminicídio cresceu, crimes eventuais no trânsito. Nós vimos recentemente aquela chacina no Mato Grosso, que é exemplificativa, em que uma simples controvérsia em torno de um jogo de sinuca, de dominó, se transformou numa chacina. E aí é uma questão lógica, derivada do artigo 13 do Código Penal. Causas. Se aquele cidadão estivesse sem o fuzil na mão, ele teria matado a menina de 12 anos? Resposta: não. Basta ler o artigo 13 do Código Penal para entender isso, para não recorrer ao imperativo mesmo de lógica filosófica. Então, eu entendo que há pessoas que gostam de dar tiros, mas eu prefiro armas. Foi mencionado aqui, acho que pelo deputado Eduardo. Ele disse, a polícia está armada. Claro, é isso que nós defendemos. Nós defendemos que as armas estejam nas mãos certas. Alguns dos senhores aqui, ou vários, ou muitos, ou a maioria, são policiais. Claro que os policiais devem estar armados. Isso se chama monopólio do uso legítimo da força, que a gente não pode substituir por uma visão de faroeste. Porque a visão de faroeste, inclusive, além das telas do cinema, é praticada apenas em pouquíssimos países do mundo. Países, inclusive, que não são professores adequados para o Brasil. Por exemplo, chacina nas escolas. Qual o país em que se mais realiza chacina em escola no mundo? Os Estados Unidos. E o que é que está acontecendo agora no Brasil? Crescimento de chacina em escola. Será que é impossível enxergar uma correlação lógica entre ódio, violência, armamentismo e crescimento de chacinas em escolas? Será que é por acaso que isto acontece apenas? Será que é por acaso que isto acontece apenas nos Estados Unidos e no Brasil, nesta dimensão? Me perguntam, quem são aqueles que dizem combater o crime e, na verdade, são sócios dele? São várias categorias de pessoas. Eu tenho aqui. Me disseram que eu não podia rir. Então, o senhor está cometendo crime também. Preste atenção. Que é o crime aqui da Comissão de Segurança. Rir. Eu vou estipular sua pena já já. Claro que eu considerei que não só posso, como devo rir, inclusive. Em relação... Senhores, por gentileza. Pô, Duarte.
Carlos Gilberto, Deputado, o senhor está rindo também. Artigo 41 do regimento, eu peço agora questão de ordem. Pois não. Vossa Excelência citou o meu nome sem justa causa, sem justo motivo, senhor presidente. Não faz sentido o senhor presidente citar o meu nome e pedir respeito, porque eu estou calado. Vossa Excelência, senhor presidente, tem que pedir respeito aos deputados. Senhor presidente, eu levantei questão de ordem, de acordo com a... Eu peço o meu tempo para falar. É comum machismo lá. Por favor, peço silêncio para que eu possa falar. Para contratar, senhor presidente. Não estão respeitando meu momento de fala. Levantei questão de ordem de acordo com o artigo 41, inciso 8 do regimento dessa casa. Por gentileza, qual é o artigo do Artigo 41, inciso 8 do regimento. Pois não. Cabe a Vossa Excelência, enquanto presidente, com base no artigo, advertir o orador que se exaltar nos debates. Vossa Excelência não está advertindo esta deputada que me xingou e vai responder no Conselho de Ética. Vossa Excelência não advertiu este deputado que não tem idade para ficar fazendo gracinha aqui. Vossa Excelência não advertiu esses deputados que, enquanto crianças, estão... Não. Ademaro. Isso não é papel dessa comissão. Essa comissão... Ridículo é Vossa Excelência, que não tem mais idade para ficar com um gritinho aqui nessa comissão. Tenha respeito. Respeito. Deu no que eles queriam, mas eles vão embora. Deixa eu falar. Senhores deputados, vai embora. Senhores deputados, faça o registro. Senhores deputados. Senhores deputados, senhoras deputadas, sentem, por favor. Deputado Zé Trovão, deputado Duarte, deputado Hélio Lopes. Sentem, senhores. Deputados, por gentileza. Senhores parlamentares, deputado Duarte, deputado Hélio Lopes, por gentileza. Senhores deputados, olha aqui. Parlamentares da Comissão de Segurança Pública. Presidente, eu queria retomar aqui para poder concluir. O ministro acabou de falar para mim aqui que vai pedir uma nova data, que ele não tem condições de continuar aqui, porque nós não temos condições. Vai ter que voltar numa outra data, porque todos, de parte a parte, e o deputado Duarte contribuiu. Vai ter que voltar na outra data. Use o artigo, senhor presidente. Use o artigo. Senhores, por gentileza, silêncio! Silêncio, senhores! Deputado Duarte. Senhores, por gentileza, silêncio! O senhor é membro da comissão? Não. Eu lhe fiz uma pergunta. Deputado Duarte, o senhor é membro da comissão ou não? O senhor também não é membro. Deputado Duarte, pode liberar.
Senhores, está encerrada a sessão, nós vamos fazer uma nova convocação.